Olá, minhas amigas, meus amigos do Reencontro. Estou eu aqui mais uma vez, Edson Sardano, contando com vocês, me prestigiando, me assistindo e, antes de mais nada, agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, utilizando um pouquinho do meu tempo da melhor forma possível, que é divulgando a doutrina espírita, divulgando os ensinamentos do Cristo, muito timidamente, contribuindo para uma sociedade melhor. É o nosso papel no mundo. É a razão pela qual nós viemos ao mundo. Deus nos colocou no mundo para que, a partir do nosso comportamento, a partir da nossa postura, do nosso progresso individual, possamos contribuir com o progresso coletivo, possamos contribuir com o progresso da sociedade. Cada um faz a sua parte, mas algumas pessoas se destacam mais. Algumas pessoas estão, vamos dizer assim, à frente do nosso tempo. E eu quero aproveitar essa data, que para mim é muito importante, e para o pessoal do Reencontro também, que é o aniversário do nosso grande mentor, amigo, médium, uma pessoa fantástica, não tem adjetivo para falar, dessa obra maravilhosa, dessa vida maravilhosa de Divaldo Pereira Franco. Que nessa data eu estou fazendo uma gravação, eu não sei exatamente quando isso vai ser veiculado, mas uma gravação dia 5 de maio de 2021. Divaldo Pereira Franco está fazendo 94 anos. Desses 94 anos, tem aí uns 75, 76 anos de amor ao próximo, de dedicação, de respeito, de exemplo, de divulgação. Mais de 70 países em todos os continentes, Divaldo desbravou. Antes da pandemia, antes, vamos dizer assim, do avanço da idade dele, alguns problemas de saúde, Divaldo passava mais de 200 dias fora da Bahia, que é a sua residência, onde fica lá a instituição, fazendo palestras, divulgando. E longe do que algumas pessoas podem atribuir como o glamour de viagens, ele vai para esses continentes, para esses países todos, e sequer dá um passo fora, ou de hotel, ou de auditório, de algum lugar onde tenha alguma atividade doutrinária, não passeia, não faz turismo. Não se diverte, é uma missão, é uma tarefa de amor ao próximo, que se acentuou principalmente depois da consolidação da obra Mansão do Caminho. O primeiro passo do Divaldo foi a obra, porque falar de caridade a gente fala, mas poucos vivem na prática o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o acolhimento, como ele viveu. Está lá um exemplo, uma obra fantástica, uma das maiores obras assistenciais do país, uma das maiores obras assistenciais, tirada do nada. 2 meninos, ele e o seu grande amigo, irmão espiritual, Nilson de Souza Pereira, tiraram a obra do nada, do pensamento, de uma inspiração espiritual, a partir da sua mentora, Joana de Ângeles, que o acompanha desde os primeiros momentos. Tirou a obra do nada, construiu, uma obra, eu tenho a felicidade de conhecer, e já fui lá nos meados dos anos 60, muitos de vocês não tenham nem nascido ainda, tive a felicidade de conviver, os meus pais, Terezinha e Miguel Sardano, trouxeram Divaldo aqui para Santo André, minha terra, onde eu nasci, onde eu moro, em 1965. A partir dali criou-se uma amizade, uma irmandade. Nós passávamos o final do ano lá, Ano Novo, Natal. E o Natal era uma oração, uma reunião lá no Centro Espírita. E o Ano Novo, a mesma coisa, com oração. Que é uma coisa assim maravilhosa para a minha infância, para o começo da minha juventude. E agora, mais para frente, entrou o Reencontro aí na parada,
apoiando o Divaldo nas suas tarefas em São Paulo, na campanha pela paz. Então, tanto eu quanto o Reencontro temos uma ligação muito bacana, muito profunda, muito carinhosa com o Divaldo, de modo que não poderíamos deixar passar o mês de maio sem enaltecer. Não é essa coisa de vaidade, de idolatria. As pessoas criticam, infelizmente, é muito triste ver isso. Pessoas criticando, você é divaldista. Eu tenho um orgulho de dizer que sou divaldista, mas não no sentido pejorativo. Não é um ídolo, não. É um espírito de luz que eu conheço, acompanho há décadas e vejo uma vida 100% abnegada, não é 95%. 100% abnegada, uma pessoa que não pôde constituir família, uma pessoa que não tem lazer, não tem prazeres pessoais, não tem prazer pessoal, não pode ir a um restaurante, raros momentos em que ele vai, e vai por alguma oportunidade, por alguma necessidade de alimentação rápida. Mas não é que nem a gente está sempre programando, vamos fazer uma viagemzinha, vamos fazer um isso. Não. Vive exclusivamente para a divulgação da doutrina, para a psicografia de mais de 300 livros que consolam, que iluminam. Milhões de pessoas em vários idiomas do planeta todo já receberam essas mensagens, esses livros, já foram beneficiados por esse conhecimento. Gente, é realmente uma tarefa, uma missão que ele abraçou e que a gente tem a honra de acompanhar, de conviver. Então, vale a pena. E por que eu quero, estou utilizando, vamos dizer assim, essa efeméride, como dizem os cultos, nessa data. Estou utilizando essa data, essa oportunidade, primeiro pela aproximação que eu tenho, minha família tem, junto com a aproximação que o Reencontro tem. O Jonas, toda a equipe, a Elaine, toda a equipe tem essa aproximação, esse carinho, esse trabalho paralelo com o Divaldo. Mas, ao mesmo tempo, para enaltecer vamos dizer assim, a divulgação que o Divaldo tem feito nos últimos tempos, falando sobre a questão da transição planetária, sobre a mudança de patamar evolutivo do nosso planeta, e mostrando a importância de nós nos voltarmos para isso. E nós, como ele mesmo diz em algumas palestras, fazemos a viagem interior. A humanidade dedicou-se muito a viajar para fora, outros países, outras conquistas, e esqueceu dos seus valores interiores, da viagem interior. E essa tarefa que o Divaldo tem desenvolvido e acentuado muito nesse momento, e eu enfatizo especialmente as últimas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, traduzida no livro Transição Planetária, e o último livro, No Rumo do Planeta de Regeneração. São obras exclusivamente para abrir os nossos olhos, em razão do momento que nós estamos passando. Uma delas, a última, do mundo de regeneração, o caminho do mundo de regeneração, falando assim com detalhes do problema da pandemia, do coronavírus, nos rumos do planeta de regeneração, falando do coronavírus, das razões, não necessariamente com detalhes, a gente quer nomes, números, datas, nada disso, mas mostrando o papel do vírus, o papel das doenças, dos problemas no processo pedagógico da humanidade e as razões. O Evangelho é muito claro ao colocar que tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Então não tem nenhuma, é um castigo de Deus, é uma coisa que surgiu de repente. Não, isso é uma consequência natural do nosso comportamento, equivocado, digamos assim, no seu conjunto. A humanidade tem se equivocado muito. Vamos analisar o mundo como está hoje, quantas guerras, quantos conflitos, quanta corrupção, quanta maldade. Hoje, nesse momento, nós estamos vivendo, você não precisa ir muito longe, se você tiver acesso a uma televisão, ligar um jornal aí, pelo amor de Deus. Atualmente, então, se tendo algum espaço fora de coronavírus,
a gente vai ver tiroteio, morte, corrupção, guerra, golpes, crimes. O que é isso? É o ser humano mostrando o seu lado inferior, o lado instintivo, como o Evangelho fala, né? Nos divide pedagogicamente em fase do instinto, fase das sensações e fase dos sentimentos. Nesse caminho do planeta de regeneração, nós estamos saindo da fase dos instintos, indo para a fase das sensações. E essa busca aqui, nós temos que acentuar como espíritas, essa é a mensagem que a doutrina espírita nos dá. Nós somos corpos, nós reencarnamos aqui, temos corpos, vivemos uma matéria, somos espírito, ponto, somos espírito. Mas somos espíritos encarnados, estamos vivendo na matéria, devemos respeitar as regras da matéria, viver conforme as regras da matéria no mundo, prosperar, trabalhar, se relacionar, não tem problema nenhum. O problema é o foco. A humanidade perdeu o foco. Perdeu o foco. A matéria passou a ser o tal do bezerro de ouro. O Evangelho usa essa metáfora, fazendo uma alusão a Moisés, ao Velho Testamento, do culto. Moisés deixou o povo um pouquinho, né? Foi lá pro monte. Quando voltou, a turma já tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro. Então esse culto atual ao bezerro de ouro é que precisa ser revisto. Tem uma mensagem no Evangelho atribuída ao espírito Erasto, uma mensagem de 1863. 1863, uma mensagem que fala dos tempos. Os tempos são chegados, a mensagem fala. Isso em 1863. Vejam quanto tempo faz e nós estamos aqui ainda cultuando o tal do bezerro de ouro. Cultuando. O Evangelho diz lá bem claro, até quando vocês vão... Tem uma mensagem de Santo Agostinho. Até quando os horizontes de vocês vai parar no túmulo? Hoje os nossos horizontes param no túmulo. A gente se recusa a pensar além túmulo. Então fica fazendo planos para essa vida, para a vida material. Planos para a matéria. Planos para as coisas. Enriquecimento. O que é a corrupção? A corrupção é essa falta de compreensão do futuro. Se as pessoas tivessem uma visão de futuro, dinheiro, 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 poder, a qualquer preço, passar por cima das pessoas. Tem gente roubando oxigênio. Tem gente pintando o extintor de incêndio de verde para vender como oxigênio. Para pensar no que é isso. Se a gente vai comparar, é um crime que não tem comparação, nem com esses crimes mais bárbaros que a gente vê por aí, porque ainda podemos dar o desconto, a pessoa ficou meio louca, teve um surto. Agora, uma pessoa que planejar um negócio, de pegar um extintor de incêndio, porque é cilíndrico, tal, pinta de verde e vende como oxigênio. Quer dizer, essas criaturas estão aí ainda. Agora, estão aí fazendo o quê? Ganhando dinheiro. Para ganhar dinheiro, para quê? Para ficar rico, para quê? Ou seja, o pensamento para no túmulo. Para no túmulo. Foi essa visão que o Espiritismo veio trazer. Gente, a coisa não acaba aí, não. Nós temos uma eternidade pela frente, e é aí que tem que estar o foco. E por que isso é importante? Primeiro, porque nos dá essa certeza que não compensa fazer coisa errada. Porque as pessoas, mesmo que tenham uma religião, mas acho que é céu e inferno, chega lá na hora, dá um jeito, tal, pede um perdão, tal, e vai para o céu. E a doutrina espírita veio trazer para nós a verdadeira consolação, a consolação que passa pela razão. Você pode raciocinar, peraí, é só chegar lá na hora, pedir perdão, tudo bem? Não. Mas são sucessivas chances de reconstrução dos erros cometidos. A consolação está aí. Puxa, eu pisei na bola, eu fiz um monte de coisa errada, e agora não tem mais chance para mim? Tem, lógico que tem. Você vai voltar, vai reconstruir. E é mais doloroso reconstruir. Qualquer coisa. Pega um muro, constrói um muro, depois derruba ele, reconstrói. Dá mais trabalho, porque você tem que tirar os escombros todos, tem que tirar todo aquele lixo, refazer, dá mais trabalho, sofre mais, vai ter mais cobrança, desperdiçou dinheiro, tempo, é da natureza. Agora, isso, ao invés de nos, vamos dizer assim, desestimular, ao contrário, mostra que há tempo, a qualquer momento. E ninguém melhor do que o Divaldo para exemplificar, concretizar isso.
quantas almas consoladas com a mensagem do Cristo, trazida agora pela doutrina espírita, o Consolador prometido. Por Kardec, mas aí a outra observação que eu faço, que no momento que nós estamos vivendo, o Espiritismo viveu, lá no começo do século passado, uma disputa entre os iniciadores, digamos assim, que não queriam, um grupo não queria dar uma conotação religiosa, queria que o Espiritismo ficasse só com uma conotação científica. E o Dr. Bezerra de Menezes, que lutou, que batalhou, para que a doutrina espírita fosse consolidada como uma religião. Porque aí sim faria as pessoas se voltarem para a melhora íntima, para as questões morais, a evolução, e não só explicar fenômenos, importante também, válido também, mas não é só isso. E nós estamos vivendo hoje um momento que parece que está meio que voltando. Então a doutrina espírita está entrando nas universidades, muito legal isso, pesquisas mostrando, aí não é a doutrina espírita, mas pesquisas mostrando a realidade que Kardec nos trouxe. Então, o passe, por exemplo, como terapia, eficaz na cura. Já tem cadeiras nas faculdades de medicina, algumas faculdades de medicina, medicina e espiritualidade. Ou seja, é concreto, é ciência. Isso é comprovado. Passe, jorê, prece, seja lá o que for. A influência do psiquismo, nós sabemos, do espírito, das energias. Então, a ciência já está chegando lá. O Espiritismo tem entrado nas universidades, mostrando principalmente esse lado. Agora, tem por um outro lado, uma tentativa também de, não, veja bem, é ciência, vamos estudar com um olhar científico. Sempre, o olhar científico é importante para fortalecer a nossa crença. A fé, quando nós falamos fé raciocinada, eu entendo que é um pleonasmo. Se é fé, é raciocinado. Se não raciocinar, se o raciocínio não digerir, não será fé nunca, porque você não vai acreditar. Então, quando a gente vê as pessoas que são religiosas e cometem equívocos, o que é isso? É falta de fé. Por quê? Porque se tivessem fé, não cometeriam. Quem põe a mão numa tomada? Ninguém. Por quê? Porque tem certeza que ao colocar o dedo ali, vai dar choque. Quem faz coisa errada? Um monte. Por quê? Porque não tem aquele convencimento de que vai assumir o choque moral da consequência daquele gesto equivocado. Então falta o quê? Fé. Falta essa convicção. E essa convicção racional é que o estudo da doutrina espírita nos traz. Nos convence racionalmente da importância do acerto, do êxito, da melhor conduta, do virar santo. Não é da nossa natureza. Eu há pouco falei das 3 etapas, digamos assim, de uma forma muito simples, né? Se dividir toda a criação divina em 3 etapas, mas já há pouco falei disso. A fase instintiva, a fase de sensação, de sentimento, a natureza não dá salto. Eu não vou sair agora da fase instintiva, onde a gente entra preso à procriação, à alimentação, a acumular as coisas, nós estamos presos à matéria, ao corpo, e vamos para a angelitude. Não, mas nós podemos nos esforçar bastante e ir superando cada vez mais, nos aproximando, nos aprimorando cada vez mais deixarmos de ser corpo e nos tornarmos mais espírito, sem jamais, enquanto na experiência da Terra, abandonarmos o nosso corpo. Porque o corpo é o nosso instrumento, é o veículo pelo qual nós, como espíritos, vamos crescer, vamos aprender, vamos interagir. A Terra é o nosso laboratório de progresso e nós precisamos utilizá-lo da melhor forma possível, utilizar a Terra, as experiências, principalmente as experiências sociais, a convivência com o nosso semelhante. Ninguém evolui sozinho. É justamente a aproximação com as pessoas, esse atrito, as dificuldades, as pessoas equivocadamente falam, antigamente era bem melhor. Não é que antigamente era melhor. O plano da divindade foi interessante, uma metodologia, se a gente for estudar historicamente, foi colocando o ser humano aos poucos para que ele pudesse crescer junto, multiplicando, aumentando, criando instrumentos positivos de convivência, organizando esse convívio social, evitando os problemas, as dificuldades, criando uma legislação, um comportamento. Mas o que aconteceu?
valores inferiores, sentimentos ainda inferiores, acabaram prevalecendo em muitos pontos, em muitos momentos. Então, da sobrevivência passou-se à acumulação, da proteção passou-se à violência, à escravização, à expropriação. Vamos olhar a história da humanidade, as colonizações sangrentas, violentas, a escravização. O Brasil foi o último país a abolir a escravização em 1888. Não faz muito tempo não, gente. Faz muito tempo não. E o que isso criou um caldo de cultura que nós estamos colhendo os frutos hoje. Não é castigo de Deus, não é nada disso. É um movimento sociológico, histórico, que nós temos que entender e construir uma história melhor para o futuro. E o plano espiritual nos ajuda nesse sentido. Nesse momento da transição, que o Manuel Filomeno Miranda nos traz com bastante lucidez pela psicografia de Divaldo, nós temos a oportunidade de nos adiantarmos pela convicção, pela visão dos dois lados. Não podemos olhar para trás e falar com a turma da Idade Média, olha, você podia ter feito diferente. Era o que eles tinham no momento, era o patamar da época, mas hoje nós já temos informações, temos instrumentos para entender nosso papel no mundo, para entender a importância da valorização do espírito, a importância da caridade. É a bandeira da doutrina espírita, é a bandeira do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Cuidar do semelhante. Não é viver em função do semelhante necessariamente, mas entender, e nas práticas cotidianas, não é só no centro espírita. A caridade, conforme entendia Jesus, está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos como seria a definição de caridade conforme entenderia Jesus, e os espíritos respondem: a indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então vejam que tudo tem a ver com o relacionamento, com o semelhante, benevolência para com todos, a bondade, ser bom para com todos, encarar a humanidade como uma grande família, ter um olhar bondoso, olhar para as pessoas sempre procurando nela o melhor lado, a indulgência para com as imperfeições alheias, da mesma forma que a gente quer ser visto com indulgência nas nossas imperfeições. Sempre um olhar otimista. Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, ao invés de estar vendo, é ruim, é mal, é isso. Não, puxa vida. Equivocou-se. Foi sem querer. Sem querer nada, ele sabe o que está fazendo? Não sabe, não. O que o Cristo disse lá na cruz? Olhando para aquele povão todo que havia crucificado, abandonado, traído, mutilado. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ah, mas eu não sou o Cristo. Tudo bem, nós não somos Cristo. Mas eu quero ser quem? Eu quero me igualar a quem? Eu faço a comparação com essa proposta que existe aí de flexibilização de armamento, divulgação maior. O cidadão de bem, entre aspas, né? O cidadão de bem tem que ter arma. Eu sou profissional de segurança, sou coronel da Polícia Militar, estou há 42 anos nessa atividade, e sou radicalmente contra o cidadão de bem, o cidadão comum, cidadão de bem não, né? Cidadão comum, cidadão de bem é relativo. O cidadão comum tem arma. Qual é o argumento de quem defende isso? Ah, veja bem, o bandido tem arma, o cidadão não vai ter? Pois é, exatamente. O argumento que eles usam pró, eu uso o mesmo argumento contra. Eu falei, exatamente. O bandido vai ter arma e o cidadão de bem não. Por quê? Porque o outro é bandido, pô. Porque ele é bandido. Porque eu quero me comparar ao bandido? Eu quero me comparar ao bandido? Não. Porque quando a coisa é a mesma coisa que você fala, mas o fulano está doente e está tomando o remédio. Eu também quero. Você está bom, quer tomar um remédio, o outro está doente, você quer estar se comparando com o doente? Você prefere ficar no lugar do doente? Ah, mas ele está tomando lá o suquinho. Eu também quero, mas você também quer ficar doente para tomar um suquinho? Que comparação complicada é essa? Ah, o bandido tem arma e eu não tenho. Ótimo! Graças a Deus que você não tem. Graças a Deus que você não é bandido. Ah, então você é uma presa fácil, uma ovelha no abatedouro. Não. Aí a gente volta lá para o comecinho. É cristão? Mesmo. Acredita em Deus? Tem fé?
Eu tenho fé. Bom, se tem fé, acredita em Deus. E sabe que Deus pode tudo, está em todo lugar, sabe de tudo. Se Deus pode tudo, está em todo lugar, sabe de tudo, e você crê nele, está preocupado com o quê? Quer dizer, você quer um revólver para se defender das falhas de Deus. Então, quando a onipotência de Deus falhar, quando a onipresença de Deus falhar, quando a onisciência de Deus falhar, você quer ter um 38. 38 ninguém quer mais, né? A pessoa quer ponto .40, 9mm, usa os Estados Unidos como referência, o cidadão tem um fuzil na casa dele. O que é isso, minha gente? O que é isso? E a fé? A nossa convicção em Deus, o nosso futuro espiritual. Vamos fazer a nossa parte. Então é indulgência para com todos, olhar todo mundo pelo lado bom. Ele não sabe o que faz, é um infeliz, vamos orar por ele. Vamos orar. O Dr. Bezerra de Menezes, numa psicografia do Divaldo Franco, aqui na creche Amélia Rodrigues, já há alguns anos, o Dr. Bezerra de Menezes disse, aliás não foi psicografia, foi uma psicofonia, né? O Divaldo incorporou o Dr. Bezerra, e ele disse, em determinado momento da mensagem, vamos orar por aqueles que fazem sofrer. A gente está muito acostumado a orar pelos que sofrem. Deve continuar. Mas orar com mais fervor ainda por aqueles que fazem sofrer. Porque os que sofrem estão, vamos dizer assim, virando a página, estão saudando lá os seus débitos, estão vivenciando as suas experiências, consequência dos seus equívocos do passado. Os que fazem sofrer estão muitos passos atrás ainda. Estão impondo ao seu semelhante um sofrimento, vão assumir as consequências disso mais adiante. Então, esses precisam muito mais de compreensão. Esses precisam muito mais das nossas orações de ajuda. Porque, como disse o Cristo na cruz, eles não sabem o que fazem. É um exercício que nós precisamos fazer. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. São as 3 colocações que o Livro dos Espíritos faz para definir a caridade. O perdão das ofensas. Perdoar como uma forma de libertação. Olhar as pessoas de frente, com calma, com tranquilidade, com paz. Sem ranço, sem peso. Você não precisa atravessar a rua, você não precisa evitar os lugares. Tem uma pessoa que você não perdoa, quando você sabe que ela está em algum lugar, você não vai. Se a pessoa vem de um lado da rua, você atravessa para o outro. Então é sofrimento, é ranço, é uma amargura, é uma âncora. É como se nós amarrássemos uma corrente no pé com a bola de ferro e saímos vivendo, arrastando isso aí, atrasando a nossa vida. Perdão é liberdade, perdão é leveza. Então é uma tarefa difícil, mas possível. Possível, é uma meta. A meta do Cristo. A meta do Cristo é a meta que nós queremos seguir. Quero seguir quem? Está longe, não tem problema nenhum, eu vou dar um passo de cada vez, eu vou chegar lá. Nenhum maratonista começa correndo 40 quilômetros. Começa do primeiro. Uma hora chega lá, esforça, treina. Com treino a gente vai para qualquer lugar. Sem treino, sem esforço, sem empenho, não vai para lugar nenhum. Tem um livro do Pedro de Camargo, que foi um grande espírita do início do século passado, contemporâneo lá de Bezerra de Menezes. Tem uma grande contribuição na construção do espiritismo em São Paulo e no Brasil. Ele escreveu um livro com o pseudônimo Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, o livro. E tem uma passagem que ele conta lá, que ele fala, eu gosto da expressão que ele usa, que é forte, pedagogicamente, ela marca, né? Ele diz assim, uma vontade frouxa nos impede de evoluir, de crescer, de progredir. Eu gosto dessa expressão, uma vontade frouxa. Então nós precisamos sair dessa vontade frouxa, empunhar a espada da luta a qual Jesus se referiu. Eu não vim trazer a paz, mas a espada da luta contra as nossas más inclinações. Nós temos más tendências, más inclinações, mas devemos lutar contra elas, com força, com energia. Se é a vontade frouxa, não consigo, deixa pra lá. Na encarnação que vem eu vejo. O que é isso? É agora, já. Já. Está nas nossas mãos. Esse potencial está nas nossas mãos. Sursum corda é uma expressão do latim, erguei os corações.
Erguei os corações, erguei os sentimentos ao alto, buscai inspiração no plano superior, no Cristo, em Kardec, no nosso irmão Divaldo. E vamos construir esse planeta de regeneração, no qual todos nós queremos habitar. E vamos, mas depende de nós. Sursum corda, erguei os corações. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.